O psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel em Economia, Daniel Kahneman, explica como funciona a nossa mente e como os dois sistemas que dirigem nossos pensamentos operam. O sistema 1 é rápido, intuitivo e emocional, enquanto o sistema 2 é lento e mais lógico. Compreender como essas duas formas de pensar funcionam pode nos ajudar a tomar boas decisões pessoais e profissionais. O autor revela quando devemos ou não confiar em nossa intuição e como podemos nos beneficiar dos pensamentos lentos ou rápidos. Ele também nos mostra como nossas escolhas são feitas e como podemos torná-las mais conscientes. Nossas atividades mentais são controladas por dois sistemas diferentes, o intuitivo sistema 1 e o racional sistema 2. O sistema intuitivo é rápido e produz respostas quase instantâneas, enquanto o segundo sistema é programado para pensar, analisar, avaliar e só então responder. É comum acreditar que nossas decisões são direcionadas pelo sistema racional, mas a verdade é que o sistema intuitivo, que é praticamente involuntário, é a base para a maioria das nossas decisões, mesmo aquelas que tomamos utilizando o sistema racional. O sistema 1 é o pensamento involuntário que tira conclusões utilizando o conhecimento relevante. Por exemplo, quando você vê a operação 3 vezes 3 em um quadro, automaticamente pensa na resposta correta. Você tem essas respostas involuntárias várias vezes ao dia e na maioria das vezes nem está ciente de que são resultados do sistema 1 trabalhando em seus pensamentos. Por mais que você possa controlar se quiser, algumas atividades funcionam de maneira automática graças ao sistema 1, como piscar ou andar. O sistema 2 precisa de sua total atenção para realizar uma tarefa. Normalmente, quando você faz algo que não é uma reação automática ou reflexiva, o sistema 2 age. Por exemplo, se você está procurando um amigo em uma multidão ou cantando uma música. Ambos os sistemas afetam nossas decisões em diversas situações, e compreender como eles funcionam pode ajudar a tomar decisões mais conscientes e eficazes. Os sistemas trabalham juntos quando você está prestando atenção extra, por exemplo, quando dirige à noite, ou quando se esforça para ser calmo mesmo estando nervoso. Você não está ciente disso, mas sua mente está trabalhando com os dois sistemas. Na realidade, quando você realiza qualquer atividade mental, é muito difícil descobrir se o sistema 1 ou o sistema 2 estão em operação. Lembre-se disso, o sistema não funciona em piloto automático o tempo todo e o sistema 2 precisa ser chamado para agir. O sistema 1 dá sinais, impressões, sentimentos, intuições, baseados nas ideias e crenças formuladas pelo sistema 2. Quando o sistema 1 não consegue resolver um problema, chama o sistema 2 para ajudar. Por que é importante saber a diferença entre os sistemas? O sistema 1 pode chegar a conclusões precipitadas, podendo cometer erros. Em muitas situações, acalme seus pensamentos com o sistema 2, não só aumentam a probabilidade de pensar de maneira mais precisa e apropriada, mas também de pensar de maneira mais eficiente. Por exemplo, quando você utiliza apenas o sistema 1 ao procurar por um parente no aeroporto, você passa o olho por todas as pessoas que cruzam seu caminho, procurando por um rosto familiar. Mas se você utiliza o sistema 2, pode filtrar conscientemente aquelas pessoas que têm cabelos pretos ou óculos, já que seu parente não possui nenhuma dessas características. Além disso, a busca é mais rápida e eficiente. Também, nossos julgamentos nem sempre são objetivos. Nossa mente está condicionada a ser sempre otimista, mesmo quando não há garantia de bons resultados ao tomar uma atitude arriscada. Podemos ainda assim demonstrar confiança por causa do nosso otimismo equivocado. Ele atrapalha nossa habilidade racional de calcular os riscos aprendidos com os erros passados ou com os conselhos de especialistas na área. Esse sentimento de otimismo ilusório nos impede de investir tempo e planejamento adequados. O otimismo nos dá a falsa impressão de que temos grande controle sobre a situação, mas isso pode não ser verdade. Enquanto a falta de pensamento objetivo é perigosa em muitas situações, a subjetividade nos ajuda a tomar boas decisões e julgar as coisas corretamente. Pense na subjetividade como um elemento que mantém as coisas balanceadas e as coloca em perspectiva. Observe como olhar para essa situação de uma maneira puramente objetiva pode mudar nossa perspectiva. Imagine que uma pessoa que ganha R$ 100 por semana perde uma nota de R$ 50. Os R$ 50 representam uma perda significativa para ela.
Se uma pessoa que ganha R$ 30.000 por semana perdesse os mesmos R$ 50, essa perda seria relativamente insignificante. É essencial olhar para esta situação de maneira subjetiva, já que os pontos de referência das pessoas são muito diferentes. Portanto, é importante ter consciência dessas influências externas para que possamos tomar decisões mais conscientes e informadas. Além disso, é importante lembrar que nossas emoções também desempenham um papel fundamental em nossas decisões e julgamentos. Muitas vezes, nossas emoções podem nos levar a tomar decisões precipitadas ou a julgar mal uma situação. Por exemplo, quando estamos com raiva, tendemos a tomar decisões impulsivas e a agir de forma irracional. Por outro lado, quando estamos felizes, tendemos a ser mais confiantes e otimistas. A influência das emoções em nosso processo de pensamento é um tema importante e complexo. Quando recebemos notícias ruins sobre assuntos específicos, muitas vezes deixamos que nossas emoções afetem nosso julgamento. Isso pode levar a conclusões irracionais, como acreditar que aviões não são seguros, mesmo que acidentes sejam raros. Para evitar esse tipo de pensamento irracional, precisamos entender onde e como ele ocorre e aprender a reconhecer quando nossas emoções estão afetando nossas decisões. Ao utilizar o sistema 2, ou seja, o pensamento racional, temos uma maior chance de chegar a uma resposta mais precisa. As emoções também afetam nossas decisões de outras maneiras, como por exemplo, nos estereótipos e suposições que fazemos. Além disso, as emoções influenciam o processo de tomada de decisão do Sistema 1, que considera perdas e ganhos, riscos e recompensas, inserindo as emoções nos resultados médicos, por exemplo, podem ser mais propensos a optar por um procedimento se souberem que a taxa de sobrevivência é de 90%, em vez de saber que a taxa de mortalidade é de 10%. Isso ocorre porque o Sistema 1 dá mais peso às decisões positivas. Devemos incentivar nosso Sistema 2 a trabalhar para analisar os fatos reais, para nossa tomada de decisão, ao invés de deixar que nossas emoções tomem o controle. Só assim poderemos superar essa influência em nossas escolhas. Nosso cérebro procura seguir o caminho mais fácil quando somos confrontados com uma situação. A resposta humana típica é escolher o caminho mais fácil, ou seja, evocar nosso Sistema 1. Nosso cérebro tem a tendência de seguir o caminho com a menor resistência. Então, mesmo quando você é confrontado com uma situação que parece diferente, seu cérebro vai aceitar a explicação menos confusa. Duvidar de algo ou simplesmente não acreditar em algo é uma tarefa que exige muito esforço para nosso cérebro. Então, o Sistema 1 tem a tendência de apresentar a situação da melhor maneira possível, de uma maneira que você consiga acreditar. Em indivíduos ansiosos, o Sistema 2 é normalmente mais funcional. Essas pessoas podem pensar e analisar tudo em excesso e duvidar de cada decisão que tomam. Ainda assim, esses indivíduos também dependem do Sistema 1 em muitas situações, mesmo que não estejam cientes disso. Isso acontece quando escolhem um caminho mais fácil. Por exemplo, quando possuem duas possibilidades diferentes de rotas para chegar a um hotel, eles instintivamente escolhem a rota mais familiar. Esse impulso por escolher o caminho mais fácil pode significar que nosso primeiro instinto é ingênuo. O Sistema 2 só entra em ação quando você está em uma situação muito confusa ou quando você percebe que uma crença é falsa. Ele desacelera seu processo mental e gera o pensamento analítico e raciocínio lógico. Precisamos encorajar nossas mentes a olhar além das influências e padrões, observando os fatos disponíveis e ignorando os sentimentos, impressões e palpites. Nossa intuição deve ter uma base sólida. Nem tudo o que acontece faz sentido e nem sempre conseguimos fornecer uma explicação racional para tudo, mas nossa mente tenta criar uma história para tornar cada situação mais plausível. O fato é que, para que as coisas sejam mais fáceis de entender, nossa mente cria ilusões. Portanto, a informação na qual acreditamos pode ser, na verdade, uma ficção criada pela mente. Essa história inventada pode então se tornar aquilo que chamamos de intuição. Como resultado desse sentimento forte, você poderia acabar tomando uma postura em determinada situação que é completamente contrária aos fatos reais do caso. Isso é claramente um problema porque suas decisões ou julgamentos não são baseados em fatos reais. Elas podem ser apropriadas ou estarem erradas. Isso significa que o sentimento ou intuição são apenas falácias.
Nem sempre a intuição existe, especialmente a chamada intuição do especialista. Contudo, esse sentimento ou intuição surge de uma grande experiência em sua área de especialidade. No entanto, é importante lembrar que mesmo nesses casos, a intuição do especialista não deve ser considerada como a única fonte de informação na tomada de decisão. A análise lógica dos fatos e a avaliação cuidadosa da situação ainda são essenciais. Além disso, é importante reconhecer que a intuição pode ser influenciada por vários fatores, incluindo emoções, experiências passadas e até mesmo crenças pessoais. Portanto, é fundamental aprender a reconhecer quando a intuição é baseada em fatos reais e quando pode estar sendo influenciada por outros fatores. Para evitar tomar decisões com base em intuições falaciosas, é fundamental fortalecer o nosso sistema 2, ou seja, a nossa capacidade de análise e raciocínio lógico. Devemos buscar informações e fatos relevantes, avaliar as evidências e considerar cuidadosamente todas as opções antes de tomar uma decisão. Intuição pode ser confiável quando vem de um especialista que oferece previsibilidade suficiente para criar padrões. Por exemplo, um médico pode confiar em sua intuição devido à sua vasta experiência em lidar com pacientes e reconhecer padrões de sintomas. No entanto, é importante ter cuidado ao depender da intuição sem uma base sólida. Por exemplo, a intuição de uma mãe pode ser confiável, pois ela conhece bem seu filho, mas um sentimento intuitivo de que alguém pode sofrer um acidente de carro é provavelmente apenas um medo irracional. A teoria da perspectiva explica o que motiva nossas decisões. Ela afirma que o valor do dinheiro pode ser medido apenas com base no ponto de referência de cada indivíduo, e que cada indivíduo não é sensível a um grau idêntico de perdas monetárias. Além disso, ninguém gosta de perder dinheiro, e o medo de perder dinheiro supera a satisfação de ganhar dinheiro. Isso faz com que nossa mente deixe passar grandes oportunidades, porque somos contrários à perspectiva da perda. Isso também pode nos impedir de vender ações quando o preço está caindo, pois nossa aversão às perdas nos impede de vender quando o preço cai abaixo do valor pelo qual originalmente pagamos pela ação. A teoria da perspectiva também explica o efeito dos recursos, que faz com que atribuamos mais valor às coisas simplesmente porque as possuímos. Isso ocorre porque adicionamos um valor fictício às coisas que já possuímos. Por exemplo, se você estiver tentando vender um relógio antigo que pertenceu a seu pai, inconscientemente adicionará valor fictício ao valor real do relógio devido ao seu apego emocional a ele e à associação que ele tem com seu pai. No entanto, essa associação não tem valor para um comprador, e ele não verá justificativa para pagar um preço mais alto por isso. A teoria da perspectiva destaca o fato interessante de que podemos tomar decisões diferentes com base nos mesmos fatos, dependendo de como a opção é apresentada. Isso ocorre porque o processo de decisão acontece em dois estágios, edição e avaliação. No estágio de edição, as possibilidades são analisadas, e é aqui que a apresentação pode ter um enorme impacto. No estágio de avaliação, escolhemos a possibilidade que oferece o valor máximo, que é determinado pela perda ou pelo ganho que precisam ser levados em consideração. Parte 1. Nossa resposta do sistema 1 possui uma forte aversão às perdas financeiras. De fato, essa aversão às perdas é tipicamente mais forte do que a atração que possuímos por oportunidades de lucro. Podemos evitar tomar uma decisão que resultaria em uma perda, mesmo que seja evidente que procrastinar pode provocar resultados ainda menos favoráveis para nós. Como você enxerga as situações faz toda a diferença quando se faz uma pergunta que engloba um grande número de outras questões. Seu cérebro tem que usar a visão panorâmica para tornar as coisas mais fáceis. Ele pode focar em uma questão específica ou ajustar a pergunta para focar no aspecto singular, em um período de tempo ou em um incidente. Isso pode significar que você acaba enviesando a resposta que dá. A tendência do cérebro de trocar para a visão panorâmica pode ser vista também na maneira como abordamos nossa vida no dia a dia. O cérebro tende a focar naquilo que queremos e onde esperamos estar no futuro. Isso influencia nosso processo de decisão. Essencialmente, é mais provável que tomemos decisões que nos aproximem daquilo que queremos no futuro. Por exemplo, se o seu sonho é velejar ao redor do mundo em um iate, você pode estar inclinado a investir em um grande barco. Se de repente possuir dinheiro sobrando, você pode até adiar renovações que poderiam aumentar o valor de sua casa para comprar o barco, apenas para alcançar seu sonho. Mas mesmo se você alcançar tudo o que sempre desejou,
pode ainda não se sentir completamente feliz. Isso ocorre porque sua mente não pode costurar todas as suas experiências passadas de vida, sua presente situação e suas percepções mentais em uma figura coesa que permita pesar se você está mais feliz ou mais triste em um determinado momento. A verdade é que nenhum evento único, situação ou conquista pode te fazer feliz. O estado de felicidade depende grandemente de diversos e inúmeros fatores, todos se juntando a seu favor. Você poderia pensar, por exemplo, que seria feliz em seu trabalho se apenas possuísse um salário maior. Mas mesmo que seu chefe lhe dê um aumento de salário inesperado, você não irá imediatamente amar seu trabalho. Existem, sem dúvidas, diversos outros fatores em jogo que podem estar te impedindo de ser feliz. Sua satisfação com sua função, o sentimento de que você está trabalhando mais que seus colegas e seu relacionamento com eles. Reconhecer essa falácia ajuda a entender que mesmo quando sua mente está dizendo que as coisas estão ou não favoráveis, a realidade pode ser completamente diferente. Precisamos abandonar a visão panorâmica em favor de uma visão mais holística de nossas situações e experiências. Parte 2. Nossa percepção é moldada por nossas experiências. Somos compostos por dois ser nossas memórias das experiências passadas e como as interpretamos, o que pode levar a erros de julgamento. Além disso, nossas emoções também desempenham um papel importante em nossas decisões. Muitas vezes, somos influenciados por emoções como medo, ansiedade e estresse, o que pode levar a escolhas irracionais. Por exemplo, se estivermos com medo de perder nosso emprego, podemos tomar decisões que não sejam as melhores para nossa carreira a longo prazo, como aceitar uma oferta de emprego com um salário mais baixo apenas para ter um emprego garantido. Também é importante notar que nossas emoções podem ser influenciadas por fatores externos, como a maneira como uma pergunta é feita ou como uma opção é apresentada. Um estudo mostrou que as pessoas eram mais propensas a escolher uma opção se ela fosse apresentada como uma perda em vez de um ganho potencial. No entanto, reconhecer como nossas emoções e memórias influenciam nossas decisões pode nos ajudar a tomar escolhas mais conscientes e racionais. Podemos usar técnicas como a reflexão sobre nossas emoções e experiências passadas e a tomada de decisões baseada em fatos e dados para ajudar a equilibrar nossos impulsos emocionais. Em última análise, as decisões que tomamos afetam nosso futuro e devemos estar cientes de como nossos processos de tomada de decisão funcionam para garantir que estamos tomando as melhores escolhas para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Se você gostou do vídeo e quer apoiar o criador, existem algumas coisas que você pode fazer. Inscreva-se no canal, clique no botão de inscrição,